Olá, você, querido irmão, irmã em Cristo, que você que acompanha o nosso canal Conectados na Palavra. Essa é a nossa segunda aula do curso de Capacitação Teológica Avançada. Estamos no módulo de Introdução Geral à Bíblia e nessa aula você vai aprender tudo que você precisa saber sobre canonicidade. O que é a canonicidade, quais são os livros canônicos, a origem desses livros e por que que hoje nós, cristãos evangélicos, entendemos que os 66 livros da Bíblia que nós temos na nossa Bíblia são os livros aceitos como canônicos, sagrados e entendemos que são a palavra de Deus. Sem muita enrolação, vou logo partilhar com você a minha tela para que a gente possa entrar então no assunto desta aula, ok? Fica conosco e acompanha. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários. E um detalhe, assiste esse vídeo até o final, não é um vídeo longo, tá? Assiste ele até o final, tem um presente especial para você que chegar até o final desse vídeo. Não vale passar direto para o final, tá? Consciência sua, você precisa assistir todo e no final tem uma surpresa especial para você, tá bom? Fico agora com a sua aula. Ok, então vamos diretamente à nossa aula de hoje. Nós estamos na segunda aula do primeiro módulo do curso de Capacitação Teológica Avançada. Estamos no módulo de Introdução Geral à Bíblia e o tema dessa aula de hoje é a canonicidade bíblica. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero dizer para você que como eu disse antes, vai até o final desse vídeo, assista dele até o final. Eu tenho uma surpresinha especial para você. O que é canonicidade? Qual o conceito dessa palavra canonicidade? A gente ouve tanto falar do cânon sagrado, do cânon das escrituras. O termo usado pelos teólogos para definir o que seria canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspiração de Deus. É o estudo que a gente faz dentro da teologia para determinar quais os livros são sagrados e quais não são. Como assim, quais são sagrados ou não? Nós não temos a Bíblia na mão. Acontece que no meio cristão existem igrejas que consideram outros livros como sendo também sagrados, livros que nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos. E nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão um pouco mais à frente, ainda no módulo de introdução geral à Bíblia. Só a título de curiosidade, o termo cânon já foi usado para determinar uma cana, para determinar uma vara longa para tomar medidas. A cana ela tem aquelas medidas, né? Aqueles nódulos no meio da cana. Então, quando se inventou uma vara, um termo de medida, uma métrica para medidas para carpinteiros e pedreiros, usou-se então o nome de cano para esse instrumento de medição. O termo cano também já foi usado para normas e padrões, para uma regra de fé, ordenamento religioso, a parte da liturgia e, por fim, foi usado para determinar as escrituras sagradas. Portanto, hoje nós conhecemos a Bíblia, os 66 livros, como o cânon sagrado. Essa última acepção ela foi utilizada primeiramente por Atanásio, bispo de Alexandria. Alexandria fica no norte da África, mais ou menos no século IV, por volta do ano 367, foi o primeiro a usar o termo cânon sagrado. E isso se confirma nos escritos de outros pais da igreja também, da mesma época. Existem algumas concepções equivocadas sobre o que determina ou não a canonicidade. Alguns dizem que a idade do livro, a historicidade do livro determina a canonicidade. Isso é uma concepção errada, porque muitos livros bem antigos, até mais antigos do que os livros da Bíblia que nós conhecemos, são livros que não foram aceitos dentro do cânon sagrado, como, por exemplo, o livro dos justos, o livro das guerras do Senhor, são livros dentro da cultura judaica bem antigos, mas não aceitos dentro do cânon sagrado, nem do cânon cristão, nem do cânon judaico. O hebraico também não pode determinar a canonicidade, nem todos os livros e materiais redigidos na língua hebraica foram aceitos
como no caso dos livros apócrifos, nós acabamos de falar sobre ele, e outros documentos. Por exemplo, lá em Josué capítulo 10, verso 13, ele fala a respeito do livro dos justos, o livro que foi escrito também em hebraico, e mesmo assim não foi aceito dentro do cânon sagrado. De acordo com a Torá, a canonicidade ela é determinada se o que eu li, se o que eu escrevi está de acordo ou não com a Torá, também não determina a canonicidade de um livro bíblico. Antes, mesmo fator que determina a canonicidade da Torá, a Torá nós conhecemos como sendo os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós hoje conhecemos como Pentateuco, é a lei para os judeus. O mesmo fator que determina a canonicidade da Torá ou do Pentateuco é o mesmo fator que determina todas as escrituras, todos os livros da Bíblia. Em outras palavras, considerar a Torá como medida de todas as coisas não explica quem deu canonicidade à Torá. Outra concepção equivocada sobre o que determina canonicidade é o valor religioso dado a determinados livros. Nem todos os livros que têm valor espiritual são canônicos. Alguns deles são apócrifos, alguns deuterocanônicos. São tesouros da literatura judaica cristã, mas nem por isso eles são considerados canônicos. Uma ideia básica para compreender a canonicidade é a seguinte: Deus é quem dá autoridade divina a um livro. Os homens apenas os recebem e os acatam como sendo sagrados. Sejam quais forem as medidas usadas pela Igreja para descobrir a exatidão e a autoridade canônica, jamais se deve dizer que essas são medidas que a determinam. Só Deus pode conceder um livro a autoridade absoluta. Mas quais são então os princípios para identificar um livro canônico? Como eu sei que um determinado livro é sagrado e outro não é sagrado? Como eu sei que um determinado livro pode entrar dentro do cânon sagrado ou não? Primeiro, a autoridade do livro. Algumas expressões usadas dentro da própria Bíblia, como por exemplo, assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor revela que aquelas palavras vieram diretamente de Deus. Outras frases, como a palavra do Senhor veio a mim, ou o Senhor me disse, isso determina então a sacralidade dos livros bíblicos. A autoridade profética de um livro. A palavra de Deus só foi entregue ao seu povo mediante os profetas de Deus. Nós estudamos isso na primeira aula. Se você não assistiu ainda a nossa primeira aula, eu vou deixar um link aqui nos comentários, tá? O primeiro comentário vai ter um link em que você vai ter acesso à nossa primeira aula. Então não deixa de assistir, tá bom? Se você está vendo essa agora, você precisa da primeira aula para complementar o que você está aprendendo agora. Todos os autores bíblicos tinham um dom ou uma função profética. Nem todos foram considerados profetas por ocupação, mas a autoridade profética do livro determina também a sua canonicidade. E a confiabilidade do livro, todo e qualquer livro que contenha erros factuais, erros doutrinários, segundo tudo que nos é revelado, segundo todas as escrituras, não pode ser inspirado por Deus. Não pode haver incoerência nas palavras divinas, não pode, tanto que você, de Gênesis a Apocalipse, se você pegar e estudar profundamente, você vê que a Bíblia em momento nenhum ela se contradiz. Então, se eu encontro um livro pretensamente sagrado e aquele livro contradiz o que está dentro da palavra de Deus, eu já não posso considerar aquele livro como sendo parte do cânon sagrado. E é isso que acontece na maioria dos livros apócrifos e deuterocanônicos. Outro princípio para identificar um livro canônico é a natureza dinâmica do livro. Lembra, nós falamos disso na primeira aula, né? Hebreus capítulo 4, verso 2, ele mostra a capacidade do texto bíblico de transformar vidas. Eu e você um dia já fomos transformados pela palavra de Deus, e é isso que determina que esse livro, que esse escrito, que o que eu estou lendo veio realmente da parte de Deus. E por fim, a aceitação do livro. A marca final do documento escrito é autorizado, se ela é aceita ou não pelo povo de Deus. Esses são princípios básicos da canonicidade. Nós iremos, na nossa próxima aula,
tratar um pouco sobre o cânon do Antigo Testamento. Como foi determinado o cânon do Antigo Testamento? Por que que hoje nós temos os livros que temos nas nossas Bíblias e não temos outros livros a mais e nenhum dos livros a menos? No início desse vídeo eu prometi a você um presente especial, mas esse presente só vai para você que ficou até aqui no final, tá bom? Então, se você por acaso pulou para ver qual é o presente, volta e assiste o vídeo, tá bom? Ah, professor, você não vai saber se eu fiz isso, mas você vai saber. A tua consciência vai saber. Então, esse presente é especial para quem assistiu até o final. Eu vou te dar uma cópia do Dicionário da Bíblia de Almeida em PDF para você ter no seu celular, no seu computador, no seu tablet. E você não imagina a importância que uma obra como essa faz nos estudos de teologia, no que nós estamos iniciando agora. Professor, o que eu preciso fazer para ganhar esse material? Primeira coisa é ter assistido o vídeo todo, tá? Se você está aqui, então eu creio que você assistiu o vídeo inteiro. O que você vai fazer? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Ativa as notificações, tem um sininho aí embaixo, você vai clicar nele e toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular para que você não perca nenhuma das nossas aulas. Você vai assistir o vídeo todo, se inscrever no canal, ativar as notificações, vai curtir esse vídeo que você acabou de assistir, vai comentar, comenta aí, por exemplo, comenta de onde você está falando, qual cidade você está falando. Coloca aqui nos comentários, eu falo de Manaus, no Amazonas, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Coloca aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e principalmente compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, com os teus amigos, com os teus irmãos da igreja, para que esse material chegue a mais e mais pessoas, ok? O que vai acontecer? Vou colocar aqui nos primeiros comentários, no primeiro comentário desse vídeo, dois links. Um link que vai te levar para a aula anterior, que são as evidências da inspiração da Bíblia, e outro link que vai levar você direto para o WhatsApp. Então você vai clicar nesse link do WhatsApp, você vai entrar em contato diretamente comigo e vai dizer: professor, eu quero o meu dicionário bíblico. Eu vou saber que você então cumpriu todos os requisitos e vou te mandar com a maior alegria do mundo esse material que vai ser muito útil nos seus estudos teológicos, ok? Não perca então a nossa próxima aula, o cânon do Antigo Testamento. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.